Olá, meu amigo telespectador, minha querida amiga telespectadora. Estamos aqui em mais um programa TV Atalaia Entrevista. E nada melhor cedinho do que você relaxar desfrutando os deliciosos produtos Maratá. O suco Maratá nos mais diversos sabores, caju, cajá, como este que está aqui, manga, mangaba, uva, o café, o descafeinado. Aqui no ar, pelos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, o nosso programa TV Atalaia Entrevista, comigo, Carlos Batalha. Lembrando que a partir do próximo dia 25, este programa passará a ser exibido a partir das 8 horas e 25 minutos. Sempre através de grandes entrevistas, você fica sabendo do que acontece em nosso estado e em nosso país. Detalhe, com o mundo cada vez mais globalizado, o nosso programa busca deixar você bem informado e também bem atualizado. Então, nos assista, nos acompanhe. Sua audiência é sinônimo de prestígio para todos nós que fazemos a TV Atalaia. Você quer nos ajudar? Entre em contato conosco através do telefone 3226-2610 ou também nas redes sociais. A sua participação é muito bem-vinda. Então, fique ligado, interaja. Na edição de hoje, nós iremos conversar com uma das maiores figuras do mundo político do estado de Sergipe. Ele já foi deputado federal por um mandato. Depois foi candidato ao governo do estado e terminou por abandonar a política. Mas calma, abandonar em termos de ter um mandato oficialmente, porque ele vive nos bastidores, é um homem perfeitamente inteirado do que acontece no dia a dia da política de Sergipe e no Brasil. Vocês sabiam que ele já foi até convidado, sondado para ser ministro à época do presidente Lula? Eu estou me referindo ao ex-deputado federal João Fontes. João, bom dia. Tudo bem? Prazer muito grande. Prazer todo meu, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado, João. João, a política de hoje, a política de ontem, do seu período, que foi de 2003 até o final de 2006, o que melhorou e o que piorou de lá para cá? Eu acho que hoje há um desencantamento muito grande da sociedade com o mundo político, que lamentavelmente eu sempre tenho dito de uma forma como o povo gosta de ouvir. O mundo político virou um mundo surubático. Eu sempre chamo o mundo surubático nas redes sociais de Brasília. Ótima. Isso é ótimo. E lamentavelmente a política se nivelou. Você não consegue, a sociedade não consegue hoje, Batalha, enxergar alguém diferente. É claro que no Congresso Nacional nós temos também pessoas do bem, pessoas diferenciadas, mas é muito, muito raro. E eu acho que de lá, de 92, com o afastamento do presidente Collor, para cá, nós passamos pelo governo Itamar, passamos pelo governo Fernando Henrique, o PT era o grande partido das oposições, dos sonhos de várias gerações, né, do período de 89, 94, 98, 2002, as 4 eleições do presidente Lula, foram momentos que enraizavam na sociedade brasileira, sobretudo aquele período do pós-ditadura, o movimento das diretas, o restabelecimento das eleições para presidente da República, prefeito das capitais, governadores. E em um certo momento houve um sentimento nacional muito grande pela política, pelo movimento de massa que a própria TV Atalaia participou ativamente do movimento das diretas, e hoje há esse desencanto. A política virou algo que a sociedade acha que todo político é ladrão, todo político é corrupto. A gente teve o ano passado o afastamento da presidente Dilma, com o impeachment da presidente Dilma. Nós temos hoje um presidente da República denunciado, primeiro indiciado pela Polícia Federal, depois indiciado ou denunciado pelo Ministério Público Federal e agora esse processo todo dentro da Câmara dos Deputados para barrar o processo de investigação pelo Supremo Tribunal Federal do presidente da República. As mesmas coisas que o PT fez no poder para aprovar as reformas, aprovar a reforma da Previdência, afastavam os deputados da comissão. Eu fui afastado da Comissão de Constituição e Justiça porque votava contra a reforma da Previdência. Então há um certo nivelamento. E hoje o PT condena tanto. Claro, condena tanto e faz as mesmas coisas, distribui emendas, afasta deputados. Outra coisa de figuração muito ruim também,
a desfiguração de Aécio Neves, que concorreu à última eleição, quase ganha a eleição também, e de repente a sociedade percebe que Aécio está no mesmo esquema. Quer dizer, em Brasília funcionam as quadrilhas políticas de partidos políticos para alcançar o poder. E ninguém sabe mais diferenciar. Você não sabe quem será o candidato do próximo ano a presidente da República. Então, eu acho que hoje a frustração é muito maior e o desencanto da juventude, né, os mais novos, os mais jovens, a gente não vê um sentimento de renovação da classe política no Brasil. Muito bem. João, a semana passada nós tivemos aí o pedido de prisão do presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Aqui, a condenação. A condenação, certo. Você acredita, com a sua experiência, acima de tudo você é também advogado, que Lula poderá ser preso? Veja bem, a sentença do juiz Sérgio Moro é uma sentença é uma poesia. Quem trabalha com isso do ponto de vista científico percebe claramente que é muito robusta as provas do processo. Há um caminhão de provas contra o presidente Lula no processo. Eu não teria tempo aqui para relatá-las todas. Mas, na realidade, há um caminhão de prova. A sentença está muito bem calçada. Para Lula ser preso e ficar inelegível, precisa da condenação pela segunda instância do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A sede é no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. É lá onde os 3 desembargadores, a turma do TRF do Rio Grande do Sul, que vai apreciar a sentença de primeira instância do presidente Lula. 90%, 95% das decisões de Moro são referendadas por essa turma de desembargadores. São 3 desembargadores, tem um relator e mais 2 desembargadores no Rio Grande do Sul. Eu acredito que a sentença do juiz Sérgio Moro será referendada. Aí o Lula... Prisão e cassação. Prisão e cassação. Primeiro que ele alcança, condenado em segunda instância, alcança a lei da ficha suja. Ele passa a ser ficha suja no processo, não pode ser candidato na eleição do próximo ano. Essa sentença deverá ter um prazo de 9, 10 meses até o julgamento. Eu acredito que em julho do próximo ano, já antes das convenções, já teremos um desfecho da condenação ou não de Lula na segunda instância. Mas em cima da eleição, assim? É em cima da eleição. Você acha que haverá clima para isso? Não, haverá porque, na realidade, o processo jurídico, o processo judicial, ele independe de eleição, se vai ser a eleição em outubro, se vai ser condenado ou não. O tribunal vai julgar do ponto de vista técnico. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência nova do Supremo Tribunal Federal, é que o réu condenado em segunda instância deverá cumprir a sentença preso, até a condenação final. Deverá ser preso e esperar a condenação final, que é o entendimento que diverge daquilo que o Supremo pensava no passado, que a prisão só se dava quando, até o último recurso da última instância da justiça, até quando se transitasse em julgado a condenação. Não é o caso agora. Eu, pessoalmente, pelo que eu li do processo, pelo que eu venho acompanhando, pelas fartas provas dentro do bojo do processo, eu acredito na condenação. Isso aqui estou analisando do ponto de vista científico. Você teme que poderá haver um levante no Brasil, por exemplo? Eu não acredito, veja bem. Um levante dar-se-á, no primeiro momento, pela comoção, vamos botar 50 mil. Depois que Lula estiver preso, primeiro levante, aconteceu a mesma coisa com o Zé Disseu. Primeiro momento, o Zé Disseu chegou com aquela... Mas Zé Disseu não tinha o carisma. Sim, mas na realidade, veja bem, depois de preso, a primeira noite nós teremos 10 mil pessoas fazendo vigília. Na segunda noite, 5 mil. Na terceira, o povo cansa também. Porque é uma tese difícil de ser referendada. Só os apaixonados, só aquelas pessoas que realmente veem a coisa do ponto de vista ideológico, partidário, político, que não enxerga as pessoas que veem a política com olhar severo. Para os meus inimigos, eu vejo a política de uma forma horizontal. Essa é sua, olhar severo? Como? É sua essa? Eu chamo, isso eu sempre digo, olhar severo. Você vê a política para baixo. Exatamente. Com os meus amigos eu olho para baixo.
Eu sempre falo isso, nós não podemos enxergar a política com olhar severo. Nós devemos ter o horizonte aberto para todos. Assim como eu acho que o presidente da República, o Temer, deveria ser afastado. Depois, você dizer que aquele triplex não é de Lula, é a mesma coisa de você dizer que aquela mala de Rocha Loures não era de Temer. Você acha, mas você acredita que Temer seja afastado? Não. Não, né? Eu acho que ele deveria ser investigado. Eu acho que há várias provas e fortíssimas contra o presidente da República, mas eu estou falando do ponto de vista científico. O presidente Temer conseguiu já barrar na CCJ com um placar de praticamente o dobro. Na primeira votação do relatório Sérgio Sveiber, a primeira votação foi de 50 votos contra 25. Na segunda votação já tem 51 a 24. Para poder o presidente ser afastado do cargo, o presidente da Câmara assumir o poder e o Supremo Tribunal Federal aprofundar, julgar o presidente, precisaria que se fosse aprovado pela admissibilidade da denúncia, com 342 votos. A Câmara dos Deputados tem 503 votos. 513. Precisa de 2/3. Com certeza, Temer tem em torno de 250, 240 votos. Não tem, porque a pressão já foi muito grande. Da Globo, os meios de comunicação, para apertar os deputados. E esquecem até de, inclusive, colocar que houve substituição, liberação de membros. Tudo isso é verdade, mas é uma verdade que há bem pouco tempo o PT fazia a mesma coisa no poder. Então, do ponto de vista prático, real, eu acredito que a admissibilidade da denúncia não será acatada pela Câmara dos Deputados. E você acha, nós estamos aqui no oferecimento do Café Maratá, o melhor que há, conversando com o ex-deputado federal João Fontes, e quem você acha que deverá disputar a presidência da República no próximo ano? Quais são os principais nomes que você vê? O cenário que precisa ser apreciado é, primeiro ponto, né? Candidatura ou não do presidente Lula. Eu acho que Lula está afastado do processo. O plano B do PT, de Lula, que é um plano antigo, eu acho que é muito mais a candidatura de Marina. Presidente Lula, Marina se afastou do PT, não por uma questão ideológica de deformação do PT. A Marina sempre foi uma pessoa muito afinada, era ministra do Meio Ambiente no governo do presidente Lula, se afastou de Lula, saiu do PT porque Lula escolheu Dilma em 2010. A realidade é essa. Eu até gosto do ponto de vista pessoal de Marina, acho ela muito omissa. Marina não participa de todo esse processo. Marina aparece em cada eleição como Copa do Mundo, em 4 anos. Apareceu, a Copa do Mundo é para o ano, Marina chega. Eu acho que o tempo inteiro ela se esconde na floresta. Essa poderá ser uma alternativa para o agrupamento do PT, PCdoB, a candidatura de Marina. Disputa também esse espólio de Lula o próprio Ciro Gomes, que é candidato do PDT a presidente da República. É possível a candidatura de João Dória, prefeito de São Paulo? E é uma candidatura forte? Agora, tem um fenômeno também no meio dessa eleição, que eu também não concordo, não estou falando da apreciação do ponto de vista técnico, que ninguém pode negar, que no mundo inteiro há um crescimento muito grande do campo conservador, do campo da direita. Isso, nos Estados Unidos, o Trump ganhou a eleição de presidente, derrubou a favorita Hillary Clinton. Na Alemanha, na França, a Le Pen teve uma votação estupenda. No final, né, o Macron ganhou a eleição porque no povo parisiense, sobretudo, no povo francês de um modo geral, é um eleitorado que é muito mais identificado com o socialismo, igualdade, fraternidade e liberdade. E aqui o fenômeno Bolsonaro é algo muito forte. Já existem pesquisas... Você acredita que pode... Veja bem, a gente tem que analisar do ponto de vista científico. Né? Do ponto de vista científico, já há empates técnicos entre Bolsonaro e o presidente Lula nas pesquisas de hoje. Então há também a juventude, o povo desinformado. Eu já vi jovens dizendo isso, vou votar em Bolsonaro. Claro, não, pessoas, juízes de direito, eu faço parte de vários grupos, em WhatsApp, nas redes sociais, juízes, até promotores. Não, eu quero votar agora, eu quero radicalizar, eu quero votar em Bolsonaro. Eu fui colega de Bolsonaro no Congresso Nacional, o conheço muito bem. Agora, ainda há uma indefinição grande,
Até porque quando você pega lá os índices de rejeição de Lula, do próprio Bolsonaro, e quando você pega o que é que o povo acha da política, aí você tem um grande número de indecisos, de desiludidos, de pessoas que vão anular o voto. Voltando lá à origem do começo da nossa entrevista, há um desencanto, batalha muito grande da vida política nacional. Muito bem, vou chamar um rápido intervalo, você aproveita aí, bebe um delicioso café Maratá, um suco Maratá, um descafeinado e volta em 2 minutos. Vamos falar agora sobre a política local com João Fontes. 2 minutos.